Continuidade aos vídeos sobre o DocuWiki, agora a gente vai aprender aqui como fazer a administração dos usuários, a criar novos usuários. A gente vai clicar aqui no menu administrar e depois aqui o gerenciamento de usuários. Dentro do gerenciamento de usuários, a gente tem a opção de uma importação em massa, onde o arquivo CSV ele tem que estar separado por vírgula, né, e delimitado os dados. Esse arquivo CSV ele pode ser criado no Excel, por exemplo, e gerar essa importação aqui, onde ele vai criar os usuários automaticamente. No entanto, a gente vai fazer aqui a criação de um usuário manual. Aqui nós vamos fazer a adição do usuário de forma manual. Aí é interessante a gente observar aqui, ó, que no caso de novos usuários, eles já serão automaticamente adicionados no grupo user. Isso se a gente deixar esse campo de grupos aqui sem preencher. Quando ele estiver nesse campo de user, ele não vai conseguir editar os arquivos, né? Mas ele vai conseguir visualizar se o DocWiki estiver fechado. Ou seja, a gente tem a opção aqui de deixar o DocWiki aberto. Isso aí foi mostrado durante a configuração da instalação. Se ele fica público, aberto, qualquer pessoa acessa o DocWiki sem senha e consegue visualizar o conteúdo dele. Se a gente colocar aqui para acessar o conteúdo do DocWiki, ele precisa de ser um usuário cadastrado. Então, quando ele estiver no grupo user, ele vai conseguir logar e visualizar o que tem no salvo no DocWiki. Se a gente quiser que ele seja um editor, que ele consiga alterar edição de arquivos, ele consiga administrar, que ele consiga configurar o DocWiki, então a gente vai colocar ele nesse grupo aqui, ó, no grupo admin. Então, aqui, ó, como o usuário que foi criado durante a instalação, ele já está automaticamente no grupo admin e no grupo user. Então, vou criar um usuário novo aqui, ó. Vou definir uma senha aqui para ele. Essa senha aqui, lógico, depois tem como ele alterar. Que eu vou colocar o nome do usuário por completo e o e-mail, né, que é onde o usuário vai receber a informação sobre a ativação do login dele. E aqui, se eu deixar em branco o usuário, né, se eu deixar em branco o grupo, automaticamente vai ser inserido no grupo user. Agora, aqui no campo de senha, ó, tem aqui uma informação também interessante. Ó, se a senha será gerada automaticamente se o campo for deixado em branco. Entendeu? E a notificação do usuário estiver habilitada. Ou seja, eu coloco aqui, notificar o usuário, deixo a senha em branca, aí o sistema vai gerar uma senha aleatória para ele e vai mandar no e-mail dele a informação sobre essa senha. Aí aqui eu já defini uma senha e mandei notificar o usuário e vou clicar adicionar aqui e aí ele vai fazendo essa notificação. Agora aqui, ó, no nosso caso aqui, ó, deu um erro aqui, ó, não foi possível enviar o e-mail de notificação. Por que que aconteceu isso? Porque, logicamente, eu tenho que configurar o sistema de e-mail no DocWiki. Aqui também, em relação ao gerenciamento dos usuários, né, a gente tem essa tela aqui, que é o gerenciamento, a gente cria os usuários, né? Aí eu tenho também aqui essa administração da lista de controles de acesso, que é o que vai informar os níveis de acesso. Ou seja, que ó, todos os usuários, né, são os usuários que não tiverem cadastrado. Ou seja, na minha configuração aqui, ele não pode fazer nada. Se eu quisesse deixar o meu wiki público para quem não é cadastrado fazer leitura do conteúdo dele, eu colocaria aqui ler. Então, automaticamente, a pessoa digitava o endereço do meu wiki, ele já vai ver todo o conteúdo que tem, mas não vai poder editar, nem criar, nem excluir nada. Então, o meu aqui, como ele é um wiki privado da empresa, com informações sobre os procedimentos da empresa,
Então a gente deixa nenhuma permissão, porque aí isso aqui vai requerer que todo mundo que tem acesso aos textos, né, que ele esteja logado no sistema. E aqui, ó, eu tenho os permissão de acesso do grupo user. Aí é o grupo user, é o grupo dos usuários básicos, né? Aqui, no meu caso da empresa aqui, ó, o que que eu vou fazer? Quem tiver só no grupo user, ele vai poder só ler. Então ele vai poder ler apenas o conteúdo que tem, não vai poder editar, nem criar, nem enviar, nem excluir. Se eu quiser criar um outro grupo aqui também, eu posso criar um grupo novo aqui, ó, e colocar esse grupo novo, por exemplo, para só editar, para editar, que aí editar inclui editar e ler. Eu posso colocar ele para criar, então quando ele tem a permissão de criar, vai incluir o editar e o ler. Posso colocar ele também para enviar, que aí vai incluir o enviar, criar, editar e ler. E posso colocar ele com a permissão de excluir, que vai incluir tudo. Eu excluir, enviar, criar, editar, ler e tal. Aí quem está nesses grupos aqui que a gente cria aqui, ele não tem acesso nessa página de administração, que é onde estão todas as configurações do DocWiki. Então, para um usuário ter acesso nas configurações, a gente tem que colocar ele naquele grupo admin, que o grupo admin ele é padrão, ele não tem como apagar, e quem está no grupo admin ele tem acesso a todo conteúdo, ler, editar, criar, enviar, excluir todo conteúdo e automaticamente também a todas as configurações. Então aqui, como eu quero que os meus usuários registrados tenham acesso à documentação do wiki, né, os artigos que vão estar publicados no meu wiki, só para eles lerem, aí eu vou deixar aqui no ler. Se eu quiser colocar eles também com opção de poder criar e poder editar, mas não poder excluir, aí eu deixo ele aqui, ó, com essa permissão de criar, por exemplo. Então ele vai poder ler, editar algum procedimento, ele pode criar procedimentos novos, mas ele não vai poder excluir nenhum, entendeu? Aí aqui eu vou pegar, vou atualizar e aí automaticamente eu atualizo essas permissões de acesso para os usuários. Essa opção que tem aqui em cima são esse playground aqui é uma parte onde a gente pode fazer teste. Isso aqui depois vai ter um outro vídeo que eu vou explicar sobre as edições dos arquivos. Então o playground são arquivos de teste, é um ambiente de teste. E aqui também eu tenho aqui, ó, aqui, ó, eu seleciono aqui o wiki, por exemplo, que aí é o meu wiki. Eu poderia criar um outro grupo aqui também e aí colocar assim que determinados usuários vai ter só acesso à documentação daquele grupo e tal, né, desse grupo aqui de páginas. Só que aí eu já tenho que ter as páginas criadas para estar fazendo essa divisão aqui, né, das páginas, vinculando ela nos grupos e criando os usuários e vinculando os usuários aos grupos.